Olá! A psicologia comportamental nos ensinou que, como seres humanos, nós temos algumas necessidades vitais que precisam ser satisfeitas. Nós temos necessidades físicas e biológicas, psicológicas e sociais. E, geralmente, quando essas necessidades elas não são atendidas ou supridas, nós entramos em desequilíbrio ou colapso. E isso se evidencia no nosso corpo através do nosso comportamento. Grande parte, ou talvez até toda a nossa vida, é vivida em busca da satisfação dessas necessidades fundamentais. Nós estudamos, trabalhamos, casamos e até nos divertimos em busca de satisfazer essas necessidades básicas. Mas a questão principal não é se, mas onde e como nós buscamos satisfazer essas necessidades. O Salmo 23 nos ensina que somente no Senhor nós podemos encontrar a plena satisfação para todas as nossas necessidades. Esse é um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento e talvez de toda a Bíblia. Nele o salmista utiliza-se da metáfora do pastor e das ovelhas para retratar o suprimento que o Senhor provê àqueles que vivem sob os seus cuidados. A ênfase do Salmo 23 está no relacionamento pessoal e íntimo entre o crente e o Senhor. Tanto as palavras, expressões, quanto também as metáforas empregadas aqui nesse salmo enfatizam a proximidade do adorador em relação ao Senhor. O salmista inicia esse salmo fazendo uma declaração a qual norteará todo o restante dele. No versículo 1, ele diz assim: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Alguns tradutores preferem traduzir este salmo do seguinte modo: "O Senhor é o meu pastor e não me faltará." Neste caso, o sujeito da segunda oração seria o mesmo da primeira, ou seja, se referindo ao próprio Senhor. Então, a ênfase dessa tradução é a ideia de que a presença do Senhor conosco já nos é completamente suficiente. Essa tradução faz muito sentido, principalmente se nós atentarmos para o que o salmista apresentará ao longo do restante desse salmo. O salmo nos mostra que a presença e a atuação do Senhor conosco provê plenamente para todas as nossas necessidades. O Salmo 23 nos apresenta, então, algumas necessidades que são supridas pela presença do Senhor conosco. Primeiramente, ele demonstra que a presença do Senhor nos supre de alimento. No versículo 2, ele diz assim: "Ele me faz repousar em pastos verdejantes." Pastos verdejantes era algo muito difícil na região normalmente desértica da Judéia. A palavra empregada aqui descreve um campo de grama nova que acabou de brotar depois de uma chuva. Então, encontrar pastos verdejantes significaria alimento certo e fresco para as ovelhas. Assim, o salmista demonstra que o Senhor, como um bom pastor, proverá alimento tanto físico para os nossos corpos, quanto também espiritual para as nossas almas. Em segundo lugar, note que a presença do Senhor nos supre também de descanso. No versículo 2 ele diz: "Leva-me para junto das águas de descanso." A imagem retratada aqui pelo salmista é de ovelhas deitadas despreocupadamente sobre uma relva verde, próxima a uma fonte de água. A imagem pintada, então, é de um pastor que caminhou o dia todo com o seu rebanho e finalmente encontrou um lugar tranquilo e verdejante, onde as suas ovelhas podem descansar tranquilamente. A palavra hebraica, que é traduzida aqui por refrigera, significa literalmente trazer de volta ou restaurar. Pode ser então que a metáfora se refira à restauração da ovelha desgarrada, como é retratada lá em Isaías capítulo 49, versículo 5, e lá no capítulo 60 e o versículo 1. Mas, provavelmente, a palavra descreve a restauração do vigor e da alegria depois de um dia de caminhada no calor do sol. Então, o salmista está retratando aqui que o Senhor sabe das nossas necessidades e nos conduzirá para o descanso e proverá o refrigério para as nossas almas. A terceira necessidade da qual a presença do Senhor nos supre é a condução. No
No versículo 3 ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. As metáforas empregadas nesse versículo estão no contexto dos pastores seminômades que passavam o dia andando com seu rebanho à procura de pastos para alimentá-los e de água para saciá-los. Nesse contexto, guiar o rebanho na direção certa e para os lugares corretos era determinante para a sobrevivência daquelas ovelhas. Levá-los para uma região desértica ou para perto de animais ferozes seria certamente desastroso para o rebanho. O verbo hebraico traduzido aqui por guiar tem um sentido de liderar. A expressão traduzida aqui por vereda da justiça também pode ser traduzida como aprisco da justiça, com a ideia de um lugar protegido para as ovelhas. Deste modo, como competente pastor, o Senhor nos conduz sempre pelos melhores caminhos e para os melhores lugares. Mas, de acordo com o versículo 4, a presença do Senhor também nos supre de proteção. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A metáfora que é usada agora é a do pastor conduzindo seu rebanho pelas encostas íngremes e escarpadas das montanhas da Judéia. Nesse momento, a morte se apresentava como muito próxima, pois qualquer vacilo da ovelha, ou mesmo do pastor, significaria a sua queda precipício abaixo e, portanto, a sua morte. Porém, nesse momento, a presença e a perícia de um pastor experiente transmitia confiança ao rebanho. O bordão e o cajado eram as ferramentas empregadas pelo pastor para garantir a proteção do rebanho. O bordão era usado para proteger as ovelhas de animais ferozes, enquanto o cajado era usado para conduzir as ovelhas na direção certa e apressar as retardatárias. Interessante que exatamente nesse versículo, o pronome pessoal de terceira pessoa ele é mudado para o pronome pessoal de segunda pessoa tu. Neste momento tão importante, decisivo, o pastor deixa de ser um ele à frente do rebanho e passa a ser um tu ao lado do rebanho. É essa certeza da presença e proximidade do pastor que transmite segurança às ovelhas indefesas diante do perigo que as espreita naquele momento. Logo, não precisamos temer, pois como um competente e dedicado pastor, o Senhor nos guarda e nos protege das ameaças e dos perigos que se colocam no nosso caminho. Mas note que, em quinto lugar, a presença do Senhor também nos supre de valorização. No versículo 5 ele diz o seguinte: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. No versículo 5, o salmista abandona a figura do pastor de ovelhas e adota agora a figura do anfitrião fiel. As figuras que estão empregadas nesse versículo retratam o salmista sendo honrado, provavelmente por um anfitrião nobre. A preparação de uma mesa na presença dos adversários retrata alguém sendo honrado publicamente por um anfitrião importante. O ser ungido com óleo representa uma distinção ou honra especial, tal qual a mulher pecadora fez com o Senhor Jesus ao ungí-lo. O cálice transbordante retrata prosperidade e alegria. Então, tal qual um amigo anfitrião importante, o Senhor nos valoriza e muitas vezes nos honra diante daqueles que nos odeiam e querem ver o nosso fracasso e a nossa derrota. Mas o Senhor certamente cuidará de nós. Note que, finalmente, o Salmo 23 também demonstra que o Senhor supre a nossa necessidade de comunhão. No versículo 6 ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Porém, o salmista não deseja apenas ser um hóspede importante, ele quer mais. Ele deseja ser um morador permanente e habitar para sempre com o Senhor. No contexto do Antigo Testamento, o habitar permanentemente na casa do Senhor tem um sentido de manter comunhão constante com Ele. Por exemplo, Davi expressou que o desejo mais profundo do seu coração era habitar permanentemente na casa do Senhor.
Os levitas e sacerdotes eram considerados privilegiados, exatamente porque eles estavam sempre diante do Senhor. Nesse sentido, então, desejar permanecer na casa do Senhor para sempre significa desejar manter um relacionamento permanente, inquebrável com Ele. Significa manter uma comunhão contínua e permanente com o Senhor. Então, deste modo, ter comunhão com Deus supre completamente a nossa necessidade de relacionamento interpessoal. Por outro lado, essa comunhão com Deus também nos abre para mantermos relacionamentos saudáveis também com aqueles que estão ao nosso redor. Então, nesse salmo, o Senhor nos oferece uma comunhão verdadeira, inquebrável e permanente. Então, como eu disse no início, como seres humanos, nós temos muitas necessidades, tanto físicas, biológicas, quanto também psicológicas e sociais. Porém, o Salmo 23 nos ensina que a presença do Senhor nos supre todas essas necessidades. Este salmo nos apresenta, então, 6 necessidades que são supridas pela presença do Senhor conosco. O Senhor nos supre com alimento, com descanso, com proteção, com valorização e, principalmente, com a sua presença e comunhão. Certamente, não há algo que produza mais satisfação e que complete mais a nossa existência do que viver um relacionamento de comunhão e intimidade com Deus. Então, que eu e você possamos aprofundar o nosso relacionamento e a nossa comunhão com Deus e possamos usufruir de todos esses privilégios, de todas essas bênçãos que o Salmo 23 nos oferece através do relacionamento com Deus. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Até lá!